Convidá-lo a abrir sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 33 ao 36. Romanos, capítulo 11. Em 31 de outubro de 1517, foi um doutor da igreja, teólogo, chamado Martinho Lutero, quem chamou a igreja católica para um debate, a partir de 95 teses, na sua maioria, contra as indulgências, que eram valores pagos para comprar lugar no céu, para aliviar a ira de Deus nos tribunais da igreja pela Europa, e grande parte desses valores, ou melhor, grande parte, estavam sendo usados para construir uma grande capela, a Capela de São Pedro, se não me engano, com uma imponência, uma riqueza imensa. Martinho Lutero, ele como teólogo, doutor, talvez não tinha ainda ideia do que Deus queria fazer naquele momento, quando chama a igreja a um debate que deveria ter sido guiado pela palavra de Deus. Anos se passaram e durante esses anos Martinho Lutero não fazia mais do que ensinar a Bíblia à igreja, à paróquia que ele pastoreava na cidade de Wittenberg. Até que, uns 5 anos depois, mais ou menos, a igreja chama ele para uma reunião chamada na época de Dieta de Worms, foi o lugar, e naquela reunião a igreja pediu ao Martinho Lutero para que ele calasse a sua boca, negasse tudo o que ele tinha escrito, grande parte de comentários bíblicos, e escritos especialmente aqui no livro de Romanos, que era o livro preferido do Martinho Lutero. E Martinho Lutero, naquela grande reunião, disse que se a igreja provasse a ele pelas escrituras que ele estava errado, ele ficaria calado e queimaria tudo que ele tinha escrito até então. A partir daquele momento, desencadeou um movimento na Europa. Um movimento que não foi único. É verdade que muito antes de Martinho Lutero, outros e outros movimentos de Deus no meio da história, tanto na Europa como até mesmo no Oriente. Mas a partir daquele momento, um movimento de Deus começou a acontecer em algumas cidades da Alemanha, depois alcançando a Holanda, depois alcançando a França com os huguenotes, a Suíça, na Genebra de Calvino. Calvino, como reformador, trouxe ou acrescentou a esse movimento um resgate teológico da igreja, escrevendo as Institutas Sagradas, ou as Institutas de João Calvino, melhor dizendo, e aqueles escritos de Calvino que tinha muito mais ênfase numa doutrina, num resgate teológico e bíblico da igreja, não tinha nada diferente do que um pastor que ensinava a Bíblia na sua igreja, na sua paróquia, e a partir daquela igreja uma cidade inteira passava a ser influenciada e abençoada por aquele ensino. Esse movimento se espalhou pela Europa, chegou ao Reino Unido, à Escócia, um movimento que deu origem à igreja presbiteriana através do John Knox, que é chamado o pai do presbiterianismo. Esse movimento invadiu o mundo através de missionários que chegaram primeiramente na América do Norte. É verdade que alguns tentaram entrar no Brasil e foram mortos aqui na Baía de Guanabara, mais ou menos em 1550, por ali. E a partir dos Estados Unidos, América do Norte, esse movimento chegou ao Brasil
no finalzinho do século XIX, através de um missionário chamado Simonton, missionário enviado pela Igreja Presbiteriana Norte-Americana, que trouxe para cá o Evangelho e não fez nada diferente do que ensinar a Bíblia a pessoas e organizar e plantar igrejas a partir do Rio de Janeiro, e logo esse Evangelho chegou ao Nordeste e tem crescido até hoje. De forma que nós não estamos aqui para celebrar um monumento, porque o monumento do Martinho Lutero, a igreja de Wittenberg, está lá na Alemanha e ela é um excelente passeio teológico, cultural, mas está lá parado o monumento. Estátuas em homenagem a Martinho Lutero, a João Calvino, a John Knox e a tantos outros homens de Deus estão espalhados aí pela Europa e aqui também no Brasil, mas são apenas monumentos que estão estáticos, parados, que não se movem, que não transformam, porque eles já cumpriram seu papel. Mas nós celebramos o movimento, e o movimento ele não acabou. Amém? O movimento não é um monumento. O movimento ele é dinâmico. O movimento é do Espírito e da Palavra. O movimento começou antes da fundação do mundo, entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como C.S. Lewis diz assim de uma forma tão bonita, numa dança maravilhosa na Trindade, estabelecendo ali os propósitos eternos de Deus para que pudesse compartilhar conosco da sua glória. Esse movimento começou antes da fundação do mundo e passou a ser conhecido por nós quando Deus, através da sua palavra, resolveu criar os céus e a terra e tudo que faz parte dessa natureza, o cosmos e todos os ecossistemas que nos asseguram uma vida aqui na terra. Mas, sobretudo, esse movimento ele alcança o seu ápice na criação, quando Deus cria o homem e a mulher e compartilha com eles da sua glória, da sua beleza, da sua identidade. Mas ainda mais, esse movimento de Deus alcançou o seu ponto máximo quando o próprio Deus resolveu se fazer carne, habitou entre nós, cheio da graça de Deus, cheio da verdade de Deus, cheio da glória de Deus, para que pudesse, numa cruz, no lugar mais humilhante da face da terra naquele momento, no lugar dos piores criminosos dentro do Império Romano, numa cruz que não tinha nada de belo, nada de glorioso, mas numa cruz ele resolveu cumprir os propósitos eternos de Deus, para que esse movimento durasse eternamente. Jesus Cristo venceu a morte, ele ressuscitou. Jesus Cristo, ele enviou do seu Espírito a nós que somos o seu povo, e nós temos aqui em mãos a palavra de Deus para que a gente possa celebrar, perceber essa grandeza do movimento, da graça e da glória de Deus, não somente na história bíblica, mas também na nossa história. Não somente na história do século XVI, da Reforma Protestante e de todos os movimentos que isso desencadeou no Ocidente, mas através desse movimento de Deus, eterno de Deus, podemos olhar para a nossa história, olhar para a nossa vida, reinterpretá-la, reencontrá-la, restaurá-la, de forma que aquilo que aparentemente é tão comum, é tão opaco, é tão sem brilho, passa a ter valor. E o valor não é dado por causa dos monumentos que nós alcançamos e conquistamos aqui na terra, mas o valor é dado por causa do movimento que Deus começou e está fazendo hoje em nós e através de nós. Nós celebramos durante esse mês de outubro os 500 anos da Reforma Protestante. Fizemos aqui uma série sobre os solas da Reforma.
E esses solas que foram sistematizados ao longo dos anos como sendo o resumo da doutrina reformada. O sola scriptura, ou seja, somente a palavra de Deus. Solos Christus, ou seja, é somente por meio de Cristo. Sola gratia, ou seja, é somente pela graça, puramente pela graça de Deus. Sola fide, porque é a fé que ativa, é um dom de Deus e ativa dentro de nosso coração tudo isso que Deus projetou para nós. E hoje a gente quer conversar sobre o último sola, que é o Soli Deo Gloria. É somente a Deus toda a glória. Os solas, ao menos, eles apontam para a gente que há um caminho único. E esse caminho único é o caminho da salvação, mas é o caminho único também da nossa vida aqui na Terra, como nós vamos desenvolver-nos, como nós vamos viver de forma que agrade a Deus, de forma que a gente seja tomado dentro desse movimento que Deus está fazendo em nosso meio. Por isso que a reforma não acabou. Porque na verdade a reforma não ativou, ou não foi ela que começou o movimento de Deus. A reforma foram homens de Deus que identificaram na palavra de Deus o movimento de Deus e decidiram fazer parte dessa história. Por isso que é uma igreja reformada sempre se reformando, sempre entendendo a palavra e aplicando ela ao nosso contexto, à nossa vida, para que a nossa fé, a nossa história religiosa não se torne um monumento. Porque é possível que nós celebremos monumentos históricos aqui hoje, mas é possível também que a nossa história com Deus se torne apenas um monumento do passado. Que a nossa vida com Deus se torne apenas algo que vai ser celebrado ano após ano, mas celebrado aquilo que aconteceu lá atrás, porque eu levantei um marco, uma história, eu tenho um nome, eu tenho uma história nessa igreja, eu tenho uma história. O fato é que, muitas vezes, a nossa própria espiritualidade se torna um monumento estático, vazio, frio, que em si mesmo não tem valor nenhum diante de Deus. Ele pode ter valor diante dos homens, da sociedade, através da ética, do bom comportamento, da religiosidade, mas diante de Deus não tem valor absolutamente nenhum, porque não é impresso ou não passa a vida de Deus dentro de nós. E o propósito de Deus em nós não é nos tornar um monumento, mas nos tornar um movimento aqui. Ou Deus se movimentar na terra através de nós. Deus se manifestar e se movimentar na terra através da igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso vamos ler o texto de Romanos, no capítulo 11, e veja como Paulo, depois de fazer uma exposição tão bela e tão profunda, como o apóstolo Paulo dá um grito de clamor, de louvor, de adoração ao Senhor. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Amém? Vamos ler junto esse texto? Você pode ler comigo aí? Bem forte, como um louvor ao Senhor. Vamos ler? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído?
porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, o livro de Romanos, ele, para muitos, é um dos livros mais difíceis. Muita gente tem até medo de pedir a um novo convertido para ler Romanos, porque isso, não leia agora, não, leia depois, quando você já conhecer mais a doutrina e tudo mais. Só que o livro de Romanos não foi escrito para ser um livro complicado. Pelo contrário, ele foi um livro para simplificar a vida da gente. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta à igreja em Roma, ele não conhecia aquela igreja. Paulo estava possivelmente concluindo a sua terceira viagem missionária ali, ou já estava ainda em Éfeso, ou passando pela região da Acaia, em direção a Antioquia. E ele escreve essa carta aos romanos, a uma igreja que ele não conhecia, com a intenção de, através dessa igreja de Roma, fazer Cristo conhecido em lugares em que Cristo ainda não havia sido conhecido. E pensamos aqui que Paulo dizia a respeito à própria Espanha, a região da Espanha. Interessante, porque para nós hoje é como se dividíssemos várias partes da igreja e do conhecimento de Deus. Provavelmente você já entrou em algum debate ou já ouviu falar sobre, por exemplo, pessoas que dizem que uma coisa é a teologia, outra coisa é a igreja. Uma coisa é o conhecimento, é a teologia, são as informações, é a profundidade que a gente vai adquirindo com Deus, e outra coisa é a igreja, é a vida da igreja. Essa dualidade, ela é tão presente que, infelizmente, muitos seminários teológicos do mundo se afastaram de uma forma imensa da igreja, criando abismos. E pessoas que estudam em seminários teológicos não conseguem muitas vezes traduzir a Bíblia ou traduzir a vida para a igreja. Uma coisa é a teologia, outra coisa é a igreja. Mas talvez você já pensou também, ou já ouviu, que uma coisa é a igreja, outra coisa são as missões. Uma coisa é a igreja, outra coisa é o trabalho das missões, é o trabalho missionário. Uma coisa é o que a igreja faz e normalmente se recheia isso com muitas críticas, às vezes amargas, às vezes azedas a respeito da igreja, dos projetos, dos recursos e tudo mais. E outra coisa são as missões, que é a maneira que Deus está se revelando para o mundo. Só que a carta de Paulo aos Romanos ensina para a gente que essas três coisas, elas andam juntas. E toda vez que a gente tentar separá-las, a gente vai incorrer em um grande erro. Porque Paulo está escrevendo um tratado teológico a uma igreja local romana, na cidade mais importante daquela época. É a capital do Império Romano. Uma igreja que nasceu possivelmente sem a presença de nenhum apóstolo, de nenhum grande nome, de nenhum grande homem de Deus conhecido na história. Uma igreja que nasceu dentro do Império Romano, mas possivelmente através de pessoas comuns, anônimas. Provavelmente aqueles que fizeram parte lá do Pentecostes, em Atos capítulo 2, e conhecendo a Cristo e recebendo o Espírito, voltaram para Roma e passaram a pregar o Evangelho, e a partir desse movimento de pregação do Evangelho, não aconteceu nada diferente do que acontece em todo lugar. Uma igreja nasceu e o povo começou a adorar o Senhor, e isso acontece aqui em Roma. Mas quando Paulo está escrevendo esse tratado teológico a uma igreja local, Paulo não está querendo, como muitas vezes a gente pensa, falar somente à mente e não ao coração. Pelo contrário, se você for lendo a carta de Paulo aos Romanos, você vai ver como Paulo, através de perguntas muito simples,
está simplificando a nossa fé, a nossa espiritualidade, o nosso entendimento a respeito do Antigo Testamento, a respeito da salvação, a respeito da justificação, a respeito do pecado, a respeito do Espírito Santo, a respeito da Nova Jerusalém, da consumação dos séculos, a respeito de judeus e gentios e muito mais ainda. Paulo vai falar a respeito da nossa vida prática, das nossas relações, da nossa relação como igreja, da nossa relação com o Estado, da nossa relação, inclusive, com os mais fracos. A carta de Paulo tem 16 capítulos. Interessante porque os 8 primeiros capítulos, Paulo faz uma exposição teológica e usa muito as expressões de judeus e gentios, porque vale a pena a gente lembrar que no Antigo Testamento a revelação está sendo dada através dessa família de judeus que tem como pai Abraão. Mas o fato é que o Evangelho não está restrito apenas a judeus, mas a todos os povos e todas as nações da terra, e todos aqueles que não eram judeus eram chamados de gentios. E os gentios, quando vinham à igreja conhecer Jesus e a palavra, muitas vezes eram deslocados como pessoas que não tinham a aliança e que não mereciam tanto quanto um judeu a salvação e tudo mais. Há muitos debates no Novo Testamento sobre esse tema, e Paulo, de uma forma muito preciosa, diz para a gente que tanto judeus como gentios, pessoas que nasceram dentro dos arraiais cristãos ou judaicos, elas estão perdidas e são pecadores, tão quanto aqueles que nascem em lares idólatras perdidos dos outros povos da terra. Só que Paulo não está dizendo somente isso quando diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como Paulo também diz que todos em Cristo, de uma vez por todas, foram justificados pela fé. E todos em Cristo, de uma vez por todas, foram ligados a um elo precioso e poderoso do Espírito Santo, que faz de nós nova criatura, para que a gente não viva mais como vivíamos antigamente. Só que do capítulo 9 ao 11, parece que Paulo, de uma forma especial, ele vai se deter nesse tema. Capítulo 9, Paulo diz assim: se fosse por mim, eu preferia ser anátema, para que os meus irmãos, Paulo era judeu, mas o ministério de Paulo era entre gentios, mas ele diz, para que os meus irmãos pudessem conhecer essa profunda salvação de Deus. Só que o que acontece é que Paulo está se esbarrando, ou se submetendo, melhor dizendo, à soberania de Deus. E na soberania de Deus, Deus resolveu amar Jacó e aborrecer a Esaú. Na soberania de Deus, Deus derrama misericórdia a quem Ele quer, e Ele é louvado e adorado por isso. Na soberania de Deus, Deus estava se revelando a judeus, mas também a gentios, mas nem judeus nem gentios, por causa da revelação do Evangelho, eles tinham em si o poder, ou tinham em si a fonte de vida, e detinham o Evangelho para si. Na verdade, o Evangelho não tem limite, o Evangelho é o poder de Deus atuando na terra, o Evangelho é o movimento de Deus alcançando o nosso coração. De forma que nem nós que estamos hoje dentro dos arraiais cristãos podemos deter o Evangelho e aplicá-lo aos nossos próprios filhos. Eles precisam ouvir a palavra, crer no Senhor Jesus e serem salvos também, para fazer parte dessa aliança. Paulo está dizendo isso, mas ele diz com um pesar muito profundo no coração. No capítulo 10, Paulo diz que a salvação vem de fato por Cristo e pela pregação do Evangelho, e o mistério que estava oculto, de uma vez por todas, ele fora revelado para nós, de que os gentios também seriam salvos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No capítulo 11, Paulo vai concluir dizendo que Israel, que era o detentor da aliança e da revelação de Deus, era, ou melhor, o receptor direto da revelação de Deus. O Israel de Deus hoje é a igreja, porque Deus resolveu cortar os ramos
e Deus resolveu enxertar na videira ou na oliveira novos ramos. E esses novos ramos, eles são tão salvos e tão benditos e tão transformados quanto os primeiros. Mas a verdade é que Paulo diz para a gente no capítulo 11 que o receptor direto da graça e da revelação e do mistério de Deus não é mais Israel como nação, mas agora é a igreja. É a igreja que conheceu a graça, é a igreja que celebra a graça, é a igreja que vive para a glória de Deus, é a igreja que é enxertada na videira, é a igreja que conheceu a aliança do libertador, que nos salva de todo pecado e nos purifica. É a igreja que conheceu o evangelho, é a igreja que conheceu a aliança, é a igreja que conheceu as misericórdias de Deus, porque Deus a todos encerrou na desobediência, Paulo conclui, a fim de usar de misericórdia para com todos aqueles que antes da fundação do mundo fizeram parte do movimento de Deus. Interessante porque, após fazer toda essa exposição, Paulo brada em louvor, em adoração, em honra ao Senhor. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo não conclui isso dizendo que Deus errou, ou que Deus não foi justo, ou que Deus de alguma forma podia ter salvo Israel, ou que Deus poderia dar uma segunda chance a Israel. Paulo conclui a exposição da salvação de Deus dizendo que tudo isso é profundo e é rico demais. A sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus é profunda e rica demais. Paulo diz que, quando fala da sabedoria, a respeito desse conhecimento aplicado de Deus na história, e quando fala do conhecimento de Deus a respeito de uma relação, um mistério que não é uma coisa oculta, não é um enigma, mas é um relacionamento que foi aberto para a gente participar da vida de Deus ainda aqui na terra. Paulo continua dizendo que os caminhos e os juízos de Deus são insondáveis, ou seja, quem pode conhecer de fato? E ele não está falando a respeito das coisas que não foram reveladas, mas a respeito das coisas que foram reveladas. Elas são tão profundas que quem pode ter o conhecimento completo de tudo isso, de todos os seus caminhos, de todos os seus juízos? Isaías, no capítulo 55, diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, como também a sua mente e os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Mas preste atenção, porque é fácil a gente pensar somente em situações específicas, pequenas, cotidianas da nossa vida e da nossa história. Mas antes de pensar nessas situações, pensa no tamanho dessa glória de Deus, desse poder de Deus. Deus que na eternidade não precisava de nós. Um Deus que na eternidade o Pai, o Filho e o Espírito glorificavam-se mutuamente na presença de Deus superabundante, e resolveu partilhar conosco um pouco dos seus decretos, um pouco dos seus conhecimentos, um pouco daquilo que Ele revelou, daquilo que Ele queria revelar para nós. E resolveu fazer tudo isso para homens e mulheres, gente como a gente, cheio de limitação, cheio de fraqueza. Resolveu revelar completamente para a gente todo o mistério oculto de Deus que fora revelado em Cristo Jesus. E ele não é revelado a quem estudou num seminário, a quem faz teologia, a quem decorou a carta de Paulo aos Romanos de capa a capa. Esse mistério é revelado a todos aqueles que conhecem a graça e a salvação de Deus, seja um brasileiro ou um europeu, seja um cristão no século XVI ou no século XXI, seja um cristão douto, letrado, rico, um analfabeto, pobre, não tem distinção para Deus entre judeus, gentios, entre classes,
quando Deus resolve se revelar, Ele se revela por completo. O mistério outrora oculto de Deus é revelado em Cristo Jesus ao nosso coração, à nossa vida. E isso é inescrutável, é insondável. Como eu posso conhecer a mente do Senhor? Como eu posso conhecer mesmo aquilo que já fora revelado, mesmo a palavra de Deus? Quanto mais nós cavamos e cavamos e cavamos, nós vamos descobrindo mais profundidades, mais profundezas, mais riquezas, mais tesouros da grandiosidade de Deus. Quanto mais. Por isso que Jesus, quando lá em Mateus capítulo 13, conta aquela parábola, diz que o homem, quando descobriu um tesouro oculto no campo, foi, vendeu tudo e comprou. Vendeu completamente tudo e comprou. E o cara não vendeu assim, chateado, dizendo: e agora, o que é que vai ser da minha vida? Vou ficar sem nada e vou comprar esse campo. Não. Na parábola ele vai correndo, ele vende, ele sabe que aquele tesouro oculto no campo tem uma riqueza muito mais preciosa do que qualquer bem, do que qualquer história e do que qualquer monumento que a nossa vida possa levantar aqui na terra. E ele compra, porque aquele tesouro não é a igreja, aquele tesouro não é a minha história, aquele tesouro não é alguma coisa objetiva, material. Aquele tesouro é o conhecimento de Deus, é o reino de Deus, é o evangelho de Deus, é o mistério oculto que fora revelado para nós. Por isso, como é profundo isso, como é inescrutável, como os seus caminhos e a sua soberania, de alguma forma, é tão profunda que eu não consigo entender. Mas eu posso crer. Eu não consigo entender completamente e perfeitamente os caminhos de Deus, mas eu posso crer. Eu não consigo entender completamente e perfeitamente, mas eu posso me jogar em Deus. Eu posso adorar a Deus. Eu posso confiar em Deus. Eu posso estar seguro em Deus. Eu posso estar pleno em Deus, porque Deus é todo-poderoso e revelou para nós essa graça do Evangelho. Insondável o seu caminho, inescrutáveis os seus juízos. Por isso que Paulo cita o Antigo Testamento aqui. Então, Isaías, uma mistura entre Isaías 40 e Jó 41, se você quiser anotar, se não me engano, essa referência. Paulo cita, primeiro ele diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem estava lá na eternidade dizendo para Deus como ele deveria fazer melhor com a minha vida? Quem estava lá na eternidade de Deus dizendo como Deus deveria escrever os meus passos, a minha família, o meu casamento, o meu trabalho, a minha igreja de uma forma que me agrade? Quem estava lá conhecendo os desígnios eternos e grandiosos de Deus, que pudesse determinar para Ele o que vai ser melhor para a minha vida? Como se nós pudéssemos fazer com Deus um checklist. E Deus, o Senhor, vai ter que fazer isso, vai precisar fazer aquilo, vai ter que mover esse negócio, vai ter que resolver essa minha bronca. Quem conheceu a mente do Senhor sobre essa grandiosidade da salvação? Quem conheceu? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi suficiente para oferecer alguma coisa para Deus, que pudesse dar algo para Deus? Quem de nós? Ele faz alusão aqui à história de Jó, capítulo 41, quando Deus começa a conversar com Jó. Jó é um homem sofrido, um homem que o diabo resolveu tocar nele, sob a permissão de Deus e o mover e o agir de Deus. Jó, um homem temente a Deus, mas que não conseguia entender ao certo o que estava acontecendo na sua vida, o seu sofrimento, a sua luta, a sua pressão, e não era pequena. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, tinha amigos ali que tentavam ajudá-lo, mas muitas vezes atrapalhava muito mais do que ajudava. E quando Deus resolveu falar com Jó, as perguntas que Deus faz a Jó é o seguinte: Jó, onde é que estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde é que você estava quando eu dei início a essa história?
Jó, onde é que você estava quando eu dei início a esse movimento? Jó, onde é que você estava quando a gente estava ali planejando a criação, a salvação, a consumação dos séculos? Você estava onde, Jó? Diante das grandezas dos abismos, do mar, da natureza, dos céus. Jó, quem é você, Jó? Qual é o seu tamanho diante disso tudo? Qual é o seu lugar? Qual é o seu papel, Jó? Onde é que estava você? Na verdade, Deus, na sua imensa graça, queria somente colocar o coração de Jó no lugar. Porque o problema, irmãos, é que muitas vezes nosso coração, em meio ao sofrimento e às crises da vida, ele se perde e ele fica fora do lugar. E a gente lê a Bíblia querendo, de alguma forma, um texto que fale sobre isso. E quando a gente está com raiva de alguém, vê um salmo imprecatório, vai orar para Deus destruir, matar, e deseja que a pessoa se dê mal ao máximo para que eu fique feliz e pleno e tudo mais. Quando a gente está chateado, a gente vai um salmo de consolo, de alguma forma traga um alento, uma alegria, e por aí vai. Inclusive algumas Bíblias no final traz uma lista de versículos meio que autoajuda, assim. Se você tiver desse jeito, leia tal versículo. Se tiver daquele jeito, leia tal versículo e tudo mais. Só que a Bíblia não entra na nossa história como um manual somente para, de alguma forma, mudar o nosso coração, o nosso temperamento, o nosso comportamento, e para guiar, e para orientar, e para amaldiçoar pessoas, nada disso. A Bíblia revela para mim os caminhos e o movimento de Deus. Só que a Bíblia diz que eles são inescrutáveis. Eu não consigo entender muitas coisas. Eu não vou conseguir entender. Mas ele foi revelado para mim em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que Deus pergunta a Jó, onde é que estavas tu? Deus, através de Davi no Salmo 8, diz que Deus fez o homem menor do que ele, e de glória e de honra o encheu, para que ele fosse maior do que todos os elementos da natureza, como um mordomo, um representante e alguém que tem a glória de Deus compartilhada em si mesmo para viver aqui na terra. Deus fez a gente grande por causa da presença dele. Quem conheceu não tem. Quem foi que deu conselho ao Senhor não tem. E aí esse último versículo que é tão especial diz para a gente o seguinte: começou em Deus, foi através de Deus e é para Deus. A fonte de todo bem e de toda salvação é Deus, e Ele é uma fonte a jorrar para a vida eterna. E Jesus falou que se crêssemos, essa fonte a jorrar habitaria dentro do nosso coração. É através dele, porque ele não somente falou e ensinou, como também ele veio à terra, ele cumpriu, ele nos salvou, ele nos deu a fé, ele nos deu o Espírito, ele nos deu a palavra, ele nos deu a igreja, ele nos deu tudo. E não somente coisas espirituais, como Paulo diz em Efésios, que nos abençoou em Cristo, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas Deus também, na sua imensa graça, tem nos dado o pão de cada dia, a moradia, os relacionamentos, a família, a igreja, para que a gente possa de alguma forma desfrutar um pouquinho do céu. E Deus tem dado a gente, eu tenho certeza disso, mais do que merecemos. Muito mais. De forma que é nele, porque ele é aquilo que Tiago diz, todo o bem, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. É dele, é nele, ele é a fonte, é por meio dele, porque ele cumpriu e estabeleceu todo o caminho, e é para ele que a nossa vida se direciona. É somente para a glória de Deus que a nossa vida se direciona. Só que parece que essa coisa, ela fica muito etérea, assim. Viver para a glória de Deus, que coisa é isso? O que é que muda na minha vida? O que é que muda? Diz que um sapateiro foi
procurar o Martinho Lutero, lá pelos idos 1520, e disse assim: Lutero, eu me converti, eu conheci Jesus, eu sou crente, eu creio na palavra, no céu, mas eu faço sapatos, o que é que eu faço agora? Ou seja, como é que eu vou viver para a glória de Deus fazendo sapato? Como é que eu vou viver a cidade de Deus, vivendo essa loucura da cidade dos homens aqui, do comércio, da vida, do dinheiro, da manutenção? Como é que isso vai acontecer? E Martinho Lutero simplesmente falou assim: não faça nada diferente do que você faz hoje, só que para a glória de Deus. É uma coisa que é tão profunda e tão simples. É tão pesada porque a glória de Deus, ela vem como um peso na sua revelação no Antigo Testamento, mas ela é tão leve que faz com que a gente, eu fico imaginando assim aquelas cenas, quando a criança se joga aos braços do pai numa altura assim imensa. Está assim a 1 metro ou 2 metros de altura, para ela é como se fossem 10 metros para a gente. Simplesmente a criança se joga. E às vezes quando o pai não está nem olhando, mas na hora tem uns 40 anjos segurando embaixo. É tão profundo, mas é tão leve que a gente se joga. É para Ele. É para Ele. O que é que muda na minha vida? Se há descaminhos, se há pecados, se há ídolos, eles precisam mudar, serem deixados. Mas na prática, a gente vai comer, vai beber para a glória de Deus, ou seja, é o céu invadindo as relações do meu cotidiano. É o céu invadindo as relações da minha vida. É o céu invadindo as minhas sensações e sentimentos. É o céu invadindo o meu coração para que Ele perdoe e se livre de todos os mágoas, ressentimentos e sofrimentos. É o céu invadindo a minha casa, a minha família, para que a glória de Deus possa habitar, trazendo amor, paz, harmonia. É o céu invadindo o meu trabalho, para que de alguma forma aquilo que eu faço possa refletir a glória e a graça de Deus aqui na terra. É o céu invadindo a igreja, para que de alguma forma pessoas venham e conheçam Deus e vejam que Deus habita não aqui nesse lugar fechado, mas na nossa vida. É o céu invadindo a terra, é a glória de Deus. E Paulo diz que é para Ele que deve ser dada toda a glória eternamente. Por isso que viver para a glória de Deus não é nada diferente do que viver dentro do movimento de Deus. Deixar de ser um monumento e se transformar em um movimento. Porque a glória de Deus não é um monumento. Ela é um movimento. É dele, é por meio dele e é para ele que todas as coisas estão acontecendo. A única coisa que a gente pode fazer é direcionar a nossa vida para Ele. É quebrantar o coração e reconhecer a nossa fraqueza, a nossa falta de fé, a nossa falta de habilidade, como nós precisamos. Reconhecer os descaminhos, os pecados, tantos, o orgulho, tanta coisa. Mas é viver apontando para Deus. Não somente quando acertamos, mas também quando erramos. Porque se a nossa vida é baseada no que a gente acerta, não é evangelho. Mas é através dos erros, faltas, pecados, que Deus está manifestando o seu evangelho, onde abundou o pecado. Paulo diz em Romanos capítulo 5, superabundou a graça. Viver para a glória de Deus é entrar no movimento de Deus, é reconhecer o movimento de Deus, é entrar no movimento de Deus. E o movimento de Deus continua no século 21, aqui na igreja, aqui na cidade de Recife, e é através da nossa vida que Deus se movimenta na terra. Vamos orar. Se você quiser orar, dizer: Deus, eu não quero ser um monumento religioso, eu quero ser um movimento.
viver para a Tua glória. Queria que você dissesse para Deus, expressando com o seu corpo, dizendo: Senhor, eu quero. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Se você quiser orar, dizer: Deus, eu não quero ser um monumento reformado, protestante, religioso, histórico, teológico. Eu quero ser um movimento da Tua glória aqui nessa cidade, na minha vida. Queria que vocês se colocassem em pé no seu lugar, para a gente orar, dizendo: Deus, toma a nossa vida, faz algo novo, Senhor, nessa cidade, no meu coração. Você pode orar no seu coração. O que é que está precisando ser tocado e mexido pela glória de Deus? Qual é a área que está precisando entrar no movimento de Deus, na história de Deus? Precisando enxergar a história da vida a partir da história de Deus. Você pode consagrar, dizer: Deus, toma, eu não aguento mais. Toma nas tuas mãos. Invade o meu coração com a tua glória. Visita-nos, céu tocando na terra. Aviva-nos, Senhor. Oh Deus, não tem palavras para a gente expressar. Apenas queremos nos entregar a Ti. Oh Senhor, aqueça o nosso coração. Não deixe a gente viver, ó Deus, como monumentos estáticos, mortos, frios, vazios, perdidos. Mas, Senhor, invade-nos, Senhor. Que a Tua glória encha a nossa vida. Aonde o Senhor nos levar, no trabalho, nas viagens, nos caminhos, Senhor, a Tua glória invada mesmo, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, de uma forma prática. Que haja devoção, missão, relações transformadas, comunhão, perdão, amor, ó Deus, satisfação plena em Ti, confiança, Senhor. Ó Deus, toma a nossa vida em Tuas mãos, Pai. E através de nós, Senhor, faz um movimento novo em nossa cidade. Um movimento do Evangelho, do Teu poder, da Tua graça, da Tua salvação, Senhor. Ó Deus, venha ao encontro daqueles que o Senhor conhece, que estão ao nosso redor. Usa a nossa vida, Pai. Abre a nossa boca. Ah, Deus, ativa o nosso coração para a gente viver aqui para a Tua glória. Comendo, bebendo, trabalhando, conversando, pensando, ó Deus, dialogando com os próprios sentimentos, para a Tua glória, Senhor, somente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.